Boa noite, meus queridos amigos. Mais uma vez, com o nosso programa Espírito em Foco. Semana passada nós tivemos um feriado, aí não tivemos programa ao vivo, mas é sempre uma alegria estarmos aqui de volta. 11 anos de programa Espírito em Foco. E hoje a alegria de receber mais uma vez aqui no nosso programa meu querido amigo Flávio Scari, lá do Centro Espírita Trabalhador Jesus. E o tema que ele trouxe para a gente, o valor de um bom conselho, né, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos conversar com ele sobre esse tema, entender, né, o conselho, um bom conselho, onde é que entra aí a espiritualidade, onde entra os espíritos, aqueles conselhos, aquelas intuições que nós recebemos, né, que às vezes a gente do nada aí não sabe, aí como a gente é teimoso, a gente não segue as intuições, as boas intuições, né? Então o Flávio vai bater um papo bacana com a gente aqui. E semana que vem, nós vamos receber aqui minha querida amiga também, vai ser através de uma live, vai ser a minha querida amiga Horaci Correia, e ela vai falar sobre conversão do ser. Semana que vem, então, Horaci Correia aqui no nosso programa Espiritismo em Foco. Então vamos colocar agora, então, o meu querido amigo Flávio no ar. Então, Flávio, a partir de agora você já está no ar, na Jovem TV e no Facebook. Obrigado mais uma vez pelo seu carinho. Você é um amigão já de... Você já é sócio do programa Espiritismo em Foco, né? Você sabe disso, tem até carteirinha já de sócio, né, meu amigo? Sócio proprietário, não, você é sócio mais do que proprietário. Tem outro nome que se dá aí? Hã? Majoritário, qualquer coisa. Um sócio já... É a última escala de sócio. Bota o som dele aí, por favor. Eu não estou tendo retorno aqui dele. Então, Flávio, o valor de um bom conselho, eu vou pedir agora então que você faça uma oração para todos nós, para que a gente possa receber aqui as intuições, né? Que sejamos envolvidos, eu aqui no estúdio, você aí na sua casa, da espiritualidade, responsável pelo nosso programa, que possam te inspirar, para que a gente possa fazer um programa que auxilie as pessoas, que esclareça as pessoas, que tire as dúvidas. E caso você tenha dúvida, manda aqui um zap para mim, através do telefone 999-69-1632, que a gente faz a pergunta para o Flávio aqui ao vivo. E você que está no Facebook, quiser mandar uma pergunta pelo Facebook aqui também, eu faço a pergunta para o Flávio. Então vamos fazer oração então, com o Flávio. Bem, queridos, vamos aproveitar esse momento então, esse ensejo, de elevarmos nosso pensamento, acalmarmos os nossos ânimos, elevarmos o nosso coração a Deus, nosso Pai. Primeiramente, para agradecer a Deus por este dia, por essa oportunidade, das horas que se seguiram, das situações que vivenciamos, das experiências por que passamos, e louvar especificamente a todos esses amigos que nos ampararam, encarnados, desencarnados. Louvar a Deus, primeiramente. Louvar a vida na oportunidade presente da encarnação, que nos permite aprendizado, nos permite resgate, nos permite passar a vida e colhermos os valores que haverão de significar no futuro a nossa liberdade, a nossa luz, o nosso lugar, o nosso conforto, a nossa paz. É isso que rogamos. E a doutrina espírita vem, então, cumprindo o seu papel, consolando, esclarecendo, orientando e, sobretudo, nos estimulando a vivenciarmos na vida, no nosso dia a dia, essas lições maravilhosas que são para a nossa pacificação. Então, possamos, irmãos, agradecer a Deus, mais uma vez, e rogar a Ele amparo para que estejamos aqui juntos, nesse momento de aprender, de nos esclarecer, de nos orientar melhor para alcançarmos os melhores resultados da nossa passagem aqui na Terra, na oportunidade presente, com concessão especialíssima de nosso Pai Celestial a cada um de nós.
Muita paz a todos. E que assim seja. Meu querido amigo, então vamos falar o valor de bom conselho, né? Eu queria saber, né, o que o Evangelho segundo o Espiritismo ele fala sobre esse pedido, né? Sobre o pedido de conselho aos espíritos. Existe lá, a gente pode pedir conselho aos espíritos? Eu queria saber, o nosso público quer saber. E existe alguma condição para você pedir, fazer esse pedido aos espíritos? Diz para mim aí, nós podemos pedir conselho aos espíritos? Antes de falar nesse ponto, especificamente dessa questão, eu gostaria de fazer uma breve introdução, falando sobre o seguinte: por que é tão comum, né, a gente procurar uma outra pessoa, a gente até elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, pedindo um conselho? Por que isso é tão comum, a gente buscar conselho de alguém para a gente poder decidir sobre determinados assuntos? Por que isso é tão comum? Né? A questão é a seguinte, Renato, nós vivemos ainda, né, todos nós ainda vivemos nas fases, nas etapas do amadurecimento psicológico. Nós estamos ainda nessas etapas, né? A humanidade inteira ainda está nesse processo, que é um processo que a gente sabe que são séculos e séculos e séculos de amadurecimento, e nós ainda nos pegamos e sabemos que ainda temos muita coisa ainda a trilhar, muitos caminhos ainda a vencer no campo do nosso amadurecimento afetivo, do nosso amadurecimento mental, moral, do amadurecimento social. Quantas situações, né, de conquistas sociais, ainda há pouco conversávamos, né, que poderiam estar sendo atendidas, deveriam estar sendo atendidas, talvez até por outros meios, de uma forma mais intensa, e um trabalho, né, que vocês estão desenvolvendo e está promovendo, está conseguindo resultados, porque a carência é muito grande. E essa carência, ela resulta de uma falta de amadurecimento social, de uma falta de entendimento, né, moral, até daqueles que deveriam estar cuidando melhor desses aspectos, desses assuntos, e descuidam. E aí ficam esses vazios, ficam essas pendências, necessidades. Então, nós, pela nossa imaturidade psicológica, nós ainda temos muitos conflitos íntimos, conflitos pessoais, que acabam demandando o suporte de um conselho, o suporte de um aconselhamento. Né? Então, essa é uma situação que é comum e resulta disso. Nós ainda vivenciamos um tempo de falta de imaturidade psicológica nas criaturas e causando vários problemas. Os problemas vários que a gente conhece, né? Inclusive o egoísmo e o orgulho, que são os piores defeitos do homem, estão inseridos aí dentro dessa falta de maturidade ainda tão presente na espécie humana, né? Então, feito esse introito, essa introdução sobre o assunto, respondendo a tua pergunta, né? Nós tivemos há pouco um compromisso lá do Trabalhadores de desenvolver o item 24 e 25 do capítulo 28. É um capítulo que às vezes a gente passava batido, que é a coletânea de preces. Poxa, coletânea de preces, né? Poxa, são preces feitas. Será que é só para você ler? Será que aquilo ali é só para você repetir? Como é que é esse negócio? Por que Kardec fez isso, né? Kardec não dava ponto sem nó, cara. Não existe ponto sem nó dentro da nossa doutrina, não tem. Tudo aqui, todos esses conteúdos são especialíssimos, são fundamentais para nós. E cabe a cada um de nós descobrir no seu tempo, no seu momento, realmente o quanto eles podem realmente, efetivamente, nos ajudar, nos orientar e nos esclarecer. E, surpreendentemente, para mim, eu até reconheço aqui meu descuido com relação a esse capítulo. Esse capítulo é espetacular, meu amigo, porque em frases pequenas, para variar, como sempre, né? Kardec, em sínteses, né? Ele consegue traduzir, passar um ensinamento, passar muito conhecimento em pouco texto. Então, a gente lendo aqui, ele começa num prefácio, ele justamente uma prece para pedir conselho. São as preces que você faz por você mesmo. Então, nessas, tem a prece para pedir um conselho.
é uma delas, que é essa que ele fala aqui. Aí no prefácio, ele faz assim, ó, eu vou ler para vocês. Quando estamos indecisos sobre fazer ou não fazer alguma coisa, devemos, antes de tudo, propor a nós mesmos as perguntas seguintes. Veja bem, antes de tudo, a gente tem que fazer alguns questionamentos com relação a esse aspecto de você pedir um conselho, ou você quando você está indeciso, você está com algum drama, alguma situação, algum conflito, e você precisa, um dilema que você está e você não consegue solucionar. Aí ele fala o seguinte, em primeiro lugar, aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outrem, né? Aí, nessa primeira questão aí, seria uma condição, uma pergunta que a gente tem que fazer. Será que isso vai causar algum mal a alguém? A gente tem que analisar isso. Aí, isso aí é a questão da empatia. Vamos dizer que você precisa estar atento se o que você está querendo fazer ou aquilo que você está querendo decidir, de repente, da decisão que você tomar, se aquilo não vai prejudicar, né, alguém. Isso é um aspecto importante. Pode ser proveitoso para alguém? Aí vem aqui nesse outro item, será que aquilo que eu estou buscando, que eu estou querendo resolver, vai ser proveitoso? Hein? Ou seja, você está vendo aí se aquilo vai ser útil, será que vai ter utilidade para alguém? E se alguém fizesse isso comigo, eu ficaria satisfeito? Aí, se aquilo que você está querendo resolver, dependendo do que você resolver, se aquilo ali não vai trazer o mal para alguém, né? Se aquilo não vai, de repente, eu tenho que analisar o melhor padrão para a gente ver se uma coisa é boa ou não, é a gente colocar projetando ela para cima de nós mesmos, né? A gente fazer uma avaliação. Então, a gente tem que fazer também essa análise, que seria uma análise se aquilo ali é um bem, que vai fazer o bem ou vai gerar o bem. Então, existem alguns aspectos que a gente precisa considerar, que estão considerados aqui nessa questão, que os espíritos orientam, que devem ser, assim, verificados, né? Então, a questão da empatia, né, da utilidade daquilo que a gente está pretendendo, e se aquilo ali é o bem, vai gerar, digamos, o bem, né? Ou se vai gerar algum mal, de repente, que alguém ficaria insatisfeito conosco se a gente realizasse aquele mal contra ela. Então, quer dizer, existem algumas condições aí que Kardec coloca nesse prefácio com relação a esse aspecto da gente levar a pedir conselho aos espíritos, que os espíritos respondem, viu? Nós vamos ver isso aqui mais à frente. Nós temos as respostas, tá? Eles respondem. Vamos analisar, eu pedi que você perguntasse, seguisse para a questão seguinte, que a gente vai entrar uma outra consideração aí que vai fechar melhor esse assunto. Isso aí a gente tem Sócrates, né? Nosso amigo Sócrates, ele era muito espetacular, né? Foi um dos precursores, né, do espiritismo, né? Os ensinamentos, está lá no Livro dos Espíritos, né, lá na introdução, né? Falando sobre Sócrates, do Evangelho, está no Evangelho, né? E mostrando a história de Sócrates, o que ele fazia, e ele falava muita coisa, né, que o Espiritismo fala hoje. E tem uma história que ele fala, né, que é os 3 crivos de Sócrates, né, que ele pede que vão falar com ele, né, se devia ou não levar adiante uma notícia sobre alguma pessoa, ou vamos botar aqui no nosso português, alguma fofoca de alguma pessoa. Aí ele pega e dá uma resposta brilhante, que são os 3 crivos de Sócrates. Eu gostaria que você falasse para a gente sobre esses 3 crivos. Vamos considerar o seguinte, só primeiramente, né? Sócrates foi realmente um filósofo fantástico, maravilhoso, e ele é o maior filósofo, vamos dizer, do mundo ocidental, né? Tem outros filósofos lá do mundo oriental, mas do mundo ocidental, ele realmente é o maior de todos, não tem quem se iguale a ele. E Sócrates, essa história que a gente vai contar aqui, que tem esse nome, os 3 crivos, crivo, no caso aqui, a gente vai ver na internet, você vê às vezes essa mesma história contada com personagens diferentes, até Buda já colocaram aqui, no lugar aqui do Sócrates, entendeu? Já foi colocado, mas nós queremos crer que essa abordagem que ocorre na internet, às vezes chamando isso aqui não de 3 crivos, mas de 3 peneiras, as 3 peneiras, né? A gente deu o nome também dessa história como as 3 peneiras.
o caso é o seguinte, existe um livro chamado Aulas da Vida, são vários espíritos que escrevem várias mensagens nesse livro, é um livro da mediunidade de Chico Xavier, e tem um dos itens, um dos capítulos das histórias que está nesse livro, chama-se Os Três Crivos, né? E o título é esse mesmo, Os Três Crivos. E se você for examinar toda a filosofia, os anais da filosofia, você não encontra nada de Sócrates. Essa história não consta em lugar nenhum que Sócrates tenha falado essa história. Nem Platão, nem Xenofonte, que foram aqueles que escreveram, né, que Sócrates mesmo não escreveu nada. Quem escreveu foi Platão e Xenofonte, que viviam ali junto a ele, eram discípulos dele. Eles que escreveram. Então, o que se conhece disso que Sócrates disse, tem mais, são esses dois caras que escreveram. Então, da parte deles, não existe nada sobre essa história, os três crivos. Não existe isso. Então, o único lugar onde aparece essa história é nesse livro, Aulas da Vida. É uma psicografia de Chico. E essa história é extremamente conhecida, né? Dos três crivos. Você vê, eu sempre pensei que isso aqui fosse da filosofia, realmente, que isso tivesse acontecido, porque, na verdade, se assemelha a uma parábola, né? Assim, a mensagem em si parece uma parábola, porque ele fala o seguinte, certa feita, né, um homem, assim, mesmo baforido, foi procurar Sócrates, pegou no ouvido dele e falou, tem algo para lhe contar que te interessa, particular, ou seja, que na condição de ter teu amigo, eu tenho alguma coisa muito grave para te dizer. E aí ele falou, peraí, calma aí, vem cá, isso já fez passar pelos três crivos? Como é que é? Já passei pelos três crivos? Os três crivos, sim, meu caro amigo, três crivos. Observemos se tua confidência passou por eles. O primeiro deles é o crivo da verdade, né? Guardas absoluta certeza daquilo que pretendes comunicar que é verdadeiro? Bem, ponderou o interlocutor, assegurar mesmo não posso, mas ouvi dizer, então, exato, de certo, peneiraste o assunto pelo segundo, quer dizer, ele não sabia nem se era verdade, o cara que estava querendo falar, né? Aquilo passou. Então, já o primeiro crivo já ficou complicado. Então, tá certo, vamos lá. Você peneiraste o assunto pelo segundo crivo, da bondade, ainda que não seja real o que julgas saber, será pelo menos bom o que você me quer contar? Hesitando, o homem replicou, isso não, muito pelo contrário, olha só. Então, o negócio já foi, novamente, no segundo crivo também não passou na segunda peneira. Tornou o sábio. Então, recorramos ao terceiro crivo, o da utilidade. E notemos o proveito do que tanto te aflige. Útil, aduziu o viajante, o visitante ainda agitado. O útil não é, não. Bem, rematou o filósofo num sorriso, se o que tens a confiar a mim não é verdadeiro, nem bom e nem útil, esqueçamos o problema e não te preocupes mais com ele, já que nada vale em casos que não nos edificam. Aí está, meu amigo, a lição de Sócrates em questões de maledicência. Quer dizer, se aquilo, quando o cara foi levar alguma coisa ao conhecimento de Sócrates, o que ele queria? Ele desejava saber a opinião de Sócrates, ou seja, e de certa forma se assemelha também a uma questão de um conselho, de saber o que ele tinha a dizer sobre aquele assunto, né? Então, a gente precisa estar atento nesse aspecto, né, para a gente poder procurar aquilo que a gente está buscando, aquilo que a gente está, o conflito que está nos afligindo, aquilo que está envolvendo, né, aqueles dilemas, aquilo que está suscitando a gente buscar um conselho de alguém, é a gente saber se aquilo tem o cunho de ter um valor de verdade, se aquilo vai trazer o bem, ou se aquilo também é útil. Quer dizer, se não preenche nenhum desses crivos, aí a gente tem que tomar uma certa atenção. A questão é a seguinte, com relação, Renato, aos nossos problemas, às nossas dificuldades íntimas, aos nossos dramas pessoais, aos nossos dilemas, aquilo tudo que envolve, né, de conflituoso na nossa vida, a gente não pode se permitir, né, a que isso... você desculpa, Renato. Só um instantinho, deixa eu beber uma água aqui.
Tá sentindo mal? Eu não estou muito bem, não, cara. Não estou muito bem, não. Vamos continuar. Dá uma respirada funda. Eu não estou muito bem, não. Desculpa. Ai. Não, vamos prosseguir, Renato. Pode fazer a próxima. Eu escrevo, quer dizer, então, vai respirando aí que eu vou falando aqui. Então, a ideia que o Sócrates disse para a gente, isso é muito comum, né? Agora, então, que nós estamos vivendo e convivendo aí, né, nas redes sociais com muitas fake news, né? Isso aí encaixa perfeitamente, né? Porque a maioria das notícias que chegam até a gente vai sair compartilhando sem saber se aquilo é verdade, se aquilo é útil, se aquilo vai realmente trazer benefício, né? E a gente sai compartilhando coisas e muita gente sabe que a maioria é tudo mentira, é tudo invenção. Então a gente tem que ter esse cuidado mesmo de analisar, né? Qual a finalidade de você fazer isso? Para que você faz isso? Só para fazer fofoca? Para prejudicar a pessoa, né? Então, realmente... A questão, Renato, o que você está falando, o problema é que esses dilemas, não existe uma cartilha, né? Você não tem uma receita comum que possa ser aplicada em todas as situações para você poder aferir isso, né? Não existe uma cartilha, porque isso aí muito bate de acordo com cada pessoa, em cada circunstância, são questões muito pessoais, muito particulares, com relação a essa questão. Não dá para você traçar uma cartilha ou uma forma de tratar o assunto que seja padrão. Cada um vai tentar encontrar a sua, né? E, na verdade, a questão desses dramas, dessas situações, as criaturas elas precisam realmente buscar, às vezes, um aconselhamento. O problema é que o aconselhamento, muitas vezes, ele não é muito positivo, né? Nem sempre aquele conselho que você está realizando, que você está recebendo, ele é um conselho positivo, um conselho que vai efetivamente resolver, ou às vezes vai até complicar as questões. Por isso, o crivo que está colocado aqui, que foi colocado nessa item 24, é no sentido da gente avaliar até com relação aquilo que está se passando com a gente tem que ter um embasamento, a gente tem que estabelecer certos limites, certos, digamos assim, traçar certas... Se colocar no lugar do outro, né? Porque senão você decide de uma forma assim, destrambelhada, sem você observar certas questões, o que você decide pode ser um estrago, pode causar um mal tão grande, entendeu? Então nós temos que ter realmente cuidado. Principalmente porque aconselhamento, conselheiro tem para caramba para dar, seja encarnado, seja desencarnado. É verdade. A gente sabe que vai... se você está buscando isso, conselheiro você tem de todo tipo. E gente para poder te aconselhar mal e muito mal, sabe? Então a gente tem que ter realmente esse cuidado, nessas investidas, né? Como Jesus falou para a gente, né, cara? Você tem que se colocar no lugar do outro, né? Se aquilo lá, ver se aquilo lá, se fosse você gostaria que estivesse falando de você, fazendo com você? Então você tem que se colocar no lugar do outro, né? Não fazer, não levar isso adiante, porque isso aí vai prejudicar muitas pessoas, né? Tem uma passagem até de Emmanuel que fala que nós devemos ser a estação final do mal. Então, o mal chegou em você, ele não tem que prosseguir. É a questão da maledicência, até dessa lição de Sócrates, né? Porque aquilo que você vai levar de você falar mal de outras pessoas é uma coisa horrorosa, isso, né? Isso realmente é muito complicado. É um envolvimento em uma coisa que a gente não deve estar fazendo. A gente não deve, nunca deve ser motivo, né, do mal, né, de perpetuar o mal. A gente não tem que ser, pelo contrário. A gente tem que estar sempre fazendo a coisa boa, o bem, e realmente evitar. Porque, como você falou, como o Sócrates falou, né, que mostrou para a gente, não tem utilidade nenhuma. Vai ajudar em quê? Não vai ajudar em nada. Então, cadê a verdade nisso? Você verificou se é verdade, se não é? Então vai propagar para quê? Só para o intuito de prejudicar? E você esquece que o dia pode ser com você, pode acontecer com você, e você não vai gostar. Não é verdade?
Meu amigo, Isso. então qual é a importância então dos dilemas, dos conflitos íntimos, as angústias na nossa vida, em nossas vidas, né? Olha só. Isso tudo tem um Exatamente. aprendizado, né? Tem, exatamente. Porque, veja bem, os dilemas, eles sempre fizeram parte, né? Sempre inquietaram as pessoas. E como eu falei, vivemos as etapas do amadurecimento psicológico. Então, quer dizer, viver etapas de amadurecimento psicológico, nós estamos num processo de evolução, de desenvolvimento ainda em relação a essas questões todas. Então, os dilemas, eles sempre inquietaram as criaturas também por conta disso. Mas, ao mesmo tempo, esses dilemas, esses conflitos, esses dramas pessoais que muitas vezes nos envolvem, que tantas vezes nos envolvem no nosso dia a dia, a gente vive em meio a decisões que a gente precisa estar tomando e dilemas verdadeiros mesmo que você tem que avaliar até, que você tem que pensar, você tem que refletir, você tem que buscar realmente o fundo do seu conhecimento, do seu sentimento, né, para você poder se situar em relação às coisas e tomar as melhores decisões. Então, os dilemas, eles sempre estiveram inquietando, mexendo na cabeça. Por quê? Eles são alavancas, eles são elementos importantíssimos no progresso dos indivíduos. A gente se desenvolve a partir desses processos, desses problemas, vamos dizer, entre aspas, são problemas, mas que existem em decorrência das nossas dificuldades evolutivas, das nossas imperfeições ainda. Então, volta e meia, a gente vê meio assombrado por questões dessa natureza. Mas são questões que não estão para nos punir ou para nos causar incômodo apenas. É um incômodo que tem um sentido evolutivo, tem um sentido, né, de mexer conosco, no sentido da gente buscar resolvê-los, buscar resolver esses dilemas. E isso traz progresso, isso vai trazer desenvolvimento, vai trazer superação em várias questões. Então, os dilemas, esses conflitos, eles fazem parte da nossa vida, nos inquietam pra caramba, mas eles são esporões, vamos dizer, alavancas que estão remetendo a gente ao nosso progresso individual, ao nosso progresso, ao nosso amadurecimento psicológico, como nós falamos na introdução lá. É verdade. Mas isso é ao longo do tempo, né? Porque através dos dilemas, e através desses desafios, e até mesmo da gente, daquele errando e acertando, caindo e levantando, né, e depois se corrigindo, que a humanidade foi avançando, tanto no meio intelectual, no âmbito intelectual, quanto moral. Os avanços foram se dando assim, né, até hoje. Então, a gente está hoje num momento, de repente, um pouco melhor, que a gente está tomando as rédeas desse desenvolvimento, de alguma forma, e a gente pode, digamos, minimizar um pouco, talvez, esses efeitos desses conflitos, vamos dizer, que nos atormentam, e em algumas situações as pessoas tomam atitudes até desesperadas. É verdade. Então, nós fomos tratando esses dilemas ao longo do tempo, né? Agora, da história humana, né? Isso aí foram sendo tratados e as pessoas foram aprendendo, né? É como a doutrina espírita fala da lei de progresso, né? A gente vai progredindo, vai amadurecendo. Exatamente, porque quando você vai encarando, eles fazem parte da evolução humana, vamos dizer, isso que nós estamos falando faz parte da evolução humana. Sim. Esse enfrentamento, não tem como. E como a doutrina espírita enxerga, né, os dilemas, eles levam cada um a trabalhar internamente, dentro de si mesmo, né, para melhorar o seu discernimento. Isso. Ou seja, o aperfeiçoamento intelectual, para melhorar o seu discernimento das coisas. A gente precisa realmente desse desenvolvimento, né? Para aprender a raciocinar sobre si mesmo, né? Que a pessoa possa evoluir a inteligência, e essa evolução intelectual, não apenas, veja bem, a evolução intelectual sob o ponto de vista acadêmico, de títulos que você possa conquistar na faculdade, dos níveis superiores, mas em discernimento das coisas. Veja bem, que é um pouco diferente, né? Às vezes a pessoa pode não ter tanta instrução, não ter tanto diploma, não ter tanto título, mas ela tem já um discernimento das coisas, às vezes até de vivências de vidas passadas, né? Que ela já traz uma certa bagagem, né? E ela consegue, então, ter uma condição de evolução moral mais rápida, mais adiantada, né? E ela consegue, digamos, avançar no campo dos sentimentos também, onde ela vai desenvolver a sensibilidade, justamente a sua capacidade de empatia, como a gente estava falando na lição anterior, né, que a gente estava começando a questão anterior, a sua empatia, a sua capacidade de se colocar no lugar do outro, ela fica mais desenvolvida em geral, né? Ela vai ganhar um desenvolvimento maior.
É verdade. Agora vamos falar um pouquinho, né? Já que nós estamos falando de conselhos. Eu gostaria que você dissesse para mim se lá na Bíblia, né, no Antigo Testamento, se existe lá consulta aos espíritos, alguns conselhos, se as pessoas se aconselhavam lá na época lá do Antigo Testamento. Como é que era? Como é que funcionava? Eu gostaria de falar um pouquinho antes disso, sobre um outro ponto. Não sei se você pulou, de repente, uma questãozinha, a questão 5. Como foram tratados os dilemas da criatura ao longo da história humana. Não está aí, não? Sim. Eu falei disso agora. Falei. Isso. Essa questão, olha só, dilemas e conflitos íntimos, como a gente já falou, isso sempre houve, sempre estiveram presentes nas criaturas, né? E elas sempre buscaram, então, em detrimento disso, orientações e conselhos. Sempre houve essa busca. Então, quem já tem um dilema, quem vive um dilema, ela está intimamente pedindo um conselho. Quem vive um problema desse tipo, interno, ela está já intimamente demandando, pedindo um conselho. Então, na história humana, os dilemas dos homens, né, eles sempre foram tratados utilizando recurso espiritual, religioso, sagrado, para tentar a solução. Recorrendo sempre ao divino. Se tiver nos tempos antigos, né, lá nos tempos recuados, a gente tem os deuses com D minúsculo, né, da mitologia grega, eles eram seres espirituais que confabulavam com as criaturas, através das pitonisas, através dos adivinhos, né, eram os médiuns daquela época, né, que trabalhavam naquela época, e eram sempre consultados. Agora, nem todos espíritos evoluídos, vejam bem, esses deuses que eles falavam, esses espíritos se comunicavam através desses médiuns, nem todos eram evoluídos, como hoje também. Né? A gente sabe que muitos espíritos se comunicam, não tem evolução. Alguns têm muita evolução, mas outros nem tanto. Ou talvez até menos que nós, né? Dependendo da situação, talvez até menos. Muita coisa. Né? Então, pois então, a maioria deles tem um sentimento até muito terrenos, né? A gente vê que os deuses gregos todos envolvidos com paixões humanas, com questões humanas, coisa e tal. E lá os deuses do Olimpo. Né? Então, esses deuses, eles eram abordados para dar conselhos, como falamos, através dos médiuns da época, as pitonisas e tudo. E eles os davam sem um compromisso nenhum com a verdade, entendeu? Eles davam um conselho de acordo conforme seu nível de entendimento, seu nível de compreensão das questões. Então, Kardec já esclarecia isso, que há espíritos que sabem tanto que nem a gente, né? Tanto quanto nós, e às vezes menos até do que nós. Então, o fato de estarem agora no plano espiritual, ele não faz eles melhores, o fato de estarem desencarnados. Ninguém fica melhor porque desencarnou, porque está no plano espiritual. Né? Sócrates, ele tinha também, ele conversava, ele tinha uma relação próxima com o seu daimon. Né? O daimon, ou até demônio, quer dizer, traduzindo do grego, né? Era uma palavra grega que na acepção original não significava Satanás em absoluto, mas sim gênio, ou espírito, gênio. Né? Sócrates falava com o seu daimon. Havia momentos, segundo Platão e Sócrates, que Sócrates era tomado de uma grande inspiração pelo seu daimon, por uma inspiração assim toda espiritual. Então era muito comum isso. Então, só para essa abordagem inicial do mundo antigo, digamos assim, lá na Grécia, tal, é interessante a gente falar sobre isso. Mas na Bíblia, como você havia perguntado há pouco, há consultas aos espíritos na Bíblia? Sim, nós vemos uma série de consultas espirituais. A humanidade sempre recorreu a isso, ao mundo espiritual. Isso aí, em tempos antigos, isso era muito comum devido à tradição espiritual dos povos. Isso aí era mais presente, né? Isso nos povos antigos. A superstição era muito mais forte, era uma cultura assim, mais aberta à tradição das forças espirituais. Não era assim difícil, as pessoas tinham assim, no seu imaginário, da população, do povo, eles se situavam muito em relação aos fatos, às forças que aconteciam, que eles não conseguiam explicar, principalmente as forças da natureza, como forças espirituais, e ao contato assim com o plano invisível. Então, eles
não tinham muita dificuldade com essa questão dessa relação com o mundo invisível que vinha através, como falamos, dos médios da época. Então, muitos negam até que isso se trate até de uma comunicação espiritual. Quando o rei Saul ele vai disfarçado, né, lá no templo em Endor, o templo de Endor, procurar a pitonisa. E ele vai porque ele havia promovido uma guerra, né, com os filisteus, e ia suceder uma guerra, uma batalha dessa guerra, ia acontecer no dia seguinte, e ele estava preocupado, queria ter assim, informações, ele foi lá pedir uma orientação a um profeta, a um dos profetas lá, antigos, né, lá de Israel. E ele chegando lá, embora ele tivesse até proibido a adivinhação, ele proibiu a adivinhação, tanto que a pitonisa ficou até meio com medo dele, porque ele chegou e ela percebeu que era ele, né? Aí ficou com medo até dela, de repente, adivinhar lá, fazer o adivinho que ele estava pedindo, mas ele falou, não, você pode ficar tranquilo que eu não vou fazer nada com você e tal, mas ele queria saber a opinião de Samuel a respeito da guerra, e com relação à questão da batalha que ia haver no dia seguinte. Aí, justamente, Samuel, então, vem do mundo dos mortos, né? E fala, através da pitonisa, afirma que na batalha do dia seguinte, ele e seus filhos estariam lá com ele, ou seja, estariam mortos, né? Iriam morrer. E realmente, no dia seguinte, Saul participa dessa batalha e vem a falecer na batalha. Então, isso foi uma situação que está contada lá no Antigo Testamento, e falando de Samuel. Samuel foi o primeiro profeta depois de Moisés. O primeiro profeta, um dos profetas mais antigos de Israel, né, o primeiro profeta que veio conversar com ele. Né? Então, vê que isso está relatado na Bíblia. Isso não é... Muitos negam que isso se trate de comunicação espiritual, mas foi uma comunicação espiritual que aconteceu lá através do rei Saul. É verdade, isso aí. Tem outras passagens também, né? E outras, e também no Novo Testamento também tem muitas coisas, né? Jesus, então, tem muitas passagens. Então, essas manifestações que existiam lá no passado eram muito ostensivas, né? E que foram mudando Sim. com o tempo. Por quê? Exato. Esses conselhos assim tão ostensivos que era assim, o espírito vinha e falava através dos médiuns da época. Então era uma coisa bem ostensiva. E buscados no passado, eles foram se tornando cada vez mais sutis, né? Então, verdade. Com o tempo, formando cada vez de forma que hoje, digamos assim, os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente imagina, porque eles não são mais ostensivos. Agora eles são mais sutis. E a gente vê isso bem claramente quando Kardec nos fala na questão 459, né, lá do Livro dos Espíritos, e ele diz que a influência dos espíritos sobre nós ela é tão grande que são eles que de ordinário nos dirigem. Isso está escrito lá como resposta dos espíritos a essa pergunta, né, que foi feita por Kardec sobre a influência dos espíritos. De ordinário, são eles que nos dirigem. Porque é tão sutil que nós não percebemos, mesmo até para um médium, às vezes treinado, é difícil, às vezes, ele saber que ele está tendo alguma influência, está sofrendo alguma influência. Né? É comum, às vezes, você ver médios que sofrem processo de fascinação, processos, às vezes, que ele está num processo obsessivo, né, praticamente, e às vezes com um médium que não tem, digamos, o desenvolvimento mediúnico, né? Não teve a sua educação mediúnica, ele às vezes é mais suscetível a sofrer uma situação dessa e, de repente, a coisa se complica, né? Então, seja uma intuição, às vezes, seja uma inspiração, ou até a voz da consciência. Às vezes, depois que a gente fez uma escolha e deu ruim, né? A gente fez a pior opção possível, às vezes, numa situação, aí a gente começa a fazer, a levantar aquelas ideias que nos ocorreram antes da gente tomar aquela decisão. E a gente vai perceber que teve uma delas, poxa, que era uma solução, talvez, para aquele problema. Teria sido uma solução. Como é que foi? Quem foi que falou nesse momento? Foi a voz da consciência.
Quem que falou nesse momento? Foi justamente, de repente, o nosso anjo guardião, aquele nosso conselheiro, né? Aquele a quem a gente não ouviu o conselho. Ele estava tentando nos alertar, você tem que fazer isso. Mas aquela ideia passou pela cabeça, mas não foi a que a gente escolheu. É né? verdade. E por que a gente não as melhores ideias? A gente vai falar sobre isso também. Um pouquinho mais à frente, a gente vai falar sobre isso. Né? Mas justamente não acolheu. A que a gente não acolheu foi aquela, de repente, inspirada pelo nosso guia, pelo nosso mentor, pelo nosso orientador, que tentou acessar o nosso pensamento. Mas a gente, muitas vezes, bloqueou, né? Dificultou muito o negócio, aí ficou difícil, não deu para ele nos ajudar. Isso aí é importante, né? Porque nós somos inspirados a todo tempo pelos nossos guias espirituais, né? Pelos nossos mentores. E a gente consegue saber se foi ele ou se não foi ele. A gente tem um meio de saber se foi nosso... porque é difícil, né? No dia a dia, nessa correria, tanta coisa bombardeando a gente, tantas ideias, né, ruins também que chegam até a gente. Como é que a gente vai saber desse turbilhão todo aí? Nossos guias espirituais estão nos intuindo. Veja bem, complementando um pouquinho só a questão anterior, eu ia te pedir para a gente fizesse essa pergunta um pouquinho mais à frente, que eu queria complementar um raciocínio para poder esclarecer melhor o que a gente estava conversando sobre a interferência dos espíritos nas nossas vidas. Né? Como a gente falou, eles interferem muito mais do que a gente imagina. Com certeza. Tá? Mas tem um detalhe importante para a gente dizer. Não são eles que vão determinar as nossas escolhas. Esse é o detalhe. Né? Eles interferem, mas eles não determinam as nossas escolhas. A decisão é nem sua. Os bons espíritos, nem os nossos guias, nem os nossos anjos guardiães. Entendeu? Eles não determinam as nossas escolhas. Nem aqueles que estão dando os conselhos ruins, quanto aqueles que estão dando os bons conselhos. Eles não interferem a esse ponto de... A decisão é sempre sua, né? É o livre-arbítrio. Né? Então, eles nos dão um conselho, mas a gente é livre para aceitar ou não esse conselho, para se conduzir por aí. Não. Então, a gente recebe muitas inspirações para o bem ou para o mal, e dependendo da nossa sintonia. Né? Ou seja, a gente tem conselheiros espirituais dando pitaco na nossa vida o tempo todo. O tempo todo. Né? Tem sempre alguém dando opinião, chega para lá, chega para cá, faz isso, faz aquilo. Mas essa é a ideia que está colocada lá no Livro dos Espíritos, 459. Não são eles que nos dirigem e ao ponto de fazer a coisa. Quem faz a coisa somos nós. Quem decide fazer o que fazer somos nós. Né? É verdade. Então, essas interferências são sutis e, em dadas situações, elas podem até ser mais ostensivas, né? Às vezes através de uma mensagem, de uma carta que você receba, né, da espiritualidade, de algum espírito amigo, ou alguém que está mandando algum recado para você através de algum médium psicofônico, né, e te fala alguma coisa, te passa alguma coisa, ou pode ser mais sutis, assim, por essas comunicações que se dão com os espíritos que não querem violentar o nosso livre-arbítrio, justamente por isso. Veja bem, você recebe uma mensagem por escrito, uma carta, né, sei lá, dizendo uma porção de coisas. E aí você toma uma decisão com base naquela... Está arriscado a pessoa querer culpar, né, o espírito porque deu aquela opinião para ele. Você me deu uma opinião errada, você me deu uma sugestão errada. Né? Então, a questão é sutil também, o Renato, justamente no sentido de não ferir, de não interferir no nosso livre-arbítrio. Você entende? Porque a criatura ainda é tão... assim, evoluída, né, em certas questões, que é capaz até de culpar a espiritualidade por causa disso, daquilo, se, entende? Vem um conselho assim. Não é por aí. Isso é ignorância, né? Também tem um detalhe, se eles ficassem decidindo por nós as coisas, como que a gente ia se desenvolver? Como é que a gente ia ter esse desenvolvimento? Algum desenvolvimento? A gente ia permanecer eternamente na ignorância, né? É verdade. Eternamente... sem ter as conquistas que a vida propicia. As vivências, muitas vezes, elas têm as suas dificuldades, as suas dores, os seus entreveros, os seus espinhos, mas são necessários para que a gente possa aprender, né, como não fazer e fazer melhor, procurar fazer melhor. É assim que a gente vai crescendo, não tem como, né? A gente pagar, a gente aprender em função das escolhas que a gente está fazendo, naquilo que a gente está fazendo. A gente lembra também o espírito André Luiz,
no livro Libertação, nesse livro Libertação, ele fica assim vendo um dos personagens, né, na espiritualidade, repetindo erro, repetindo erro, repetindo erro. Aí ele começa a se questionar. Não era o momento de intervir, né? Ele não precisava nem perguntar, ele só pensar naquilo, vinha lá o orientador dele, já falava, né? E ele já começava a achar, será que vocês não devem intervir para poder cessar esse problema? Né? A pessoa vive escolhendo errado. Falou, não, a pessoa tem que escolher, tem que deixar ela viver, deixar ela escolher, para ela poder ver que aquilo ali está errado. É a experiência que vai ensinar para ela que aquilo ali não é uma opção, não é um bom caminho, entendeu? Então ela não concorda, muitas vezes, com a ajuda que é oferecida. Muitas vezes os espíritos tentaram até orientar, só que ela não aceita, não aceita aquela ajuda, não concorda com o que os espíritos estão falando e decide por ela e acaba continuando, né, no caminho errado. É verdade. Isso é muito comum entre nós. É muito comum entre nós. Mas nisso aí tudo que você falou aí, a gente tem condições realmente de saber se é do nosso guia espiritual ou não que está nos aconselhando? Como é que a gente pode saber? Prestar atenção? Seria pelo tipo de conselho? Veja bem, quanto mais a gente se eleva, né, as vibrações sutis, elas vão ficando mais perceptíveis. Essas vibrações sutis que nós estamos falando, mais perceptíveis para nós e com maior conexão com a espiritualidade superior. Então, realmente, enquanto a gente está numa condição de frequência baixa, de entendimento raso, pequeno, sobre certas questões, né, de desenvolvimento ainda acanhado, né, ainda muito na imaturidade, como estamos referindo, essa capacidade, essa percepção, essa capacidade perceptiva, ela fica acanhada, ela fica assim, bem encolhidazinha. Então, a gente não tem desenvolvimento suficiente para fazer essa distinção, para estabelecer essa distinção, se a gente está sendo intuído pelo nosso protetor ou se, de repente, é uma influência negativa para nos prejudicar. Né? Aí a gente fala da prece. A prece, ela tem a sua importância. Já teve muitas pessoas aqui no seu programa que já falaram sobre a importância da prece, né? Mas a prece por si mesma, ela não resolve o problema da nossa elevação. A prece em si mesma, ela não resolve, né? Ela ajuda como se um meio, como uma forma de nos encaminhar para essa elevação, mas ela por si só não ajuda, não resolve completamente, plenamente a questão da nossa elevação. Então, ela possibilita para a gente uma abertura, né, para essa sintonia psíquica, para a gente poder alcançar, de repente, a conexão ideal. Mas é o desenvolvimento espiritual. Quando a gente se espiritualiza mais, né, e a gente vive na prática uma moral mais elevada, né, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos nossos pendores, nos nossos desejos, naquilo que vem, naquilo que a gente irradia para as pessoas, naquilo que a gente procura irradiar para o mundo, no nosso sentimento, no nosso desenvolvimento, aí realmente esses canais psíquicos eles vão ficando mais fluidos, vão ficando mais claros, né? E aí esses registros das manifestações, digamos, dessas influências sutis que vêm sobre nós, elas vão ficando então mais, a gente se torna mais apto, mais capaz de percebê-las, né? Nas suas nuances, na sua força, na sua influência, como é que aquilo ali está acionando em nós, né? E aí a prece, então, ela vai passar a acionar em nós uma condição de absorver mais integralmente aquilo que o mundo espiritual está passando para nós, aquilo que está vindo do mundo espiritual para nós. Tá? Com certeza. Mas os espíritos eles têm sempre assim, um mecanismo para interferir nos nossos pensamentos. Né? Como é que eles fazem? Como é que eles interferem no nosso pensamento? Hein? Como é que é o modo de agirem? Os espíritos eles interferem no nosso pensamento, como nós falamos aí, porque a mente, né, a condição assim
da força da mente, é o que envolve, o espírito desencarnou, né? Ele está desencarnado. Então, ele não tem mais o aparelho físico, ele não tem mais as demandas físicas, ele já superou ou está em vias de superar, ele não tem tanta influência da questão física. Então, o que o espírito promove, advém do seu sentimento, do seu pensamento, daquilo que habita o seu mundo íntimo, na sua essência, na sua profundidade. Então, ele não faz outra coisa que não seja estar irradiando o seu pensamento. Então, a interferência de ondas mentais interferindo com aqueles que estão aqui presentes na carne é contínua, aquilo está sempre se cruzando. E, eventualmente, vão nos alcançar de acordo com os padrões mentais que a gente está propondo. Então, quer dizer, no momento que a nossa antena psíquica, no momento que o meu pensamento está vibrando, ele está focado em certos aspectos, eu estou como fosse uma antena, né? Captando, ou sintonizando, ou me colocando na direção de certas ondas, né, que vibram naquela mesma frequência, naqueles mesmos padrões. Então, a gente vai ficar sendo influenciado conforme aquilo que nós estivermos nos permitindo, nós estivermos assim, intimamente, estivermos abertos a esse campo de sintonia. Então, essas vibrações, elas estão o tempo todo nos envolvendo, né? Em função das irradiações mentais que vêm dos espíritos desencarnados. Então, a oportunidade somos nós que vamos estar dando, a verdade é essa, né? Porque a sintonia, aquilo que a gente tem em termos assim, de pensamento, de sentimento, da busca que a gente está fazendo, da proposta assim, de vida que cada um tem, ele vai estar sintonizado em faixas de semelhança, né? E o problema, a questão assim, da influência, como que eles nos interferem na medida em que nós permitimos ou damos abertura para essa interferência. Somos nós que entramos na sintonia deles, né? Exato, não são eles que... eles estão ali mentalizando, eles estão o tempo todo, digamos assim, os seus dramas, as suas dificuldades, os seus valores, né, as suas virtudes, né, estão ali pululando o tempo todo, né? E quando elas conseguem encontrar alguma sintonia naqueles que estão encarnados, ela muitas vezes vai se dar, pode não, digamos, se efetivar com toda a força, vamos dizer, dependendo justamente de como você acorda. Porque às vezes o que acontece com a gente também, nós temos ainda muitas falhas, muitas dificuldades, muitas imperfeições, né? Então, volta e meia, a gente decai. Nós não somos seres lineares, nós não conseguimos levar as questões da nossa vida de uma forma linear, né? Sempre em brancas nuvens, né? Sempre no mesmo padrão. Então, volta e meia, uma situação, uma decepção, né? Um aborrecimento qualquer, trânsito, dá nem para falar, né? Falou do trânsito, você fica... Trânsito é toda hora, né? Cabelo em pé. Então, são questões que a gente, volta e meia, a gente tem aquelas oscilações, não é? Então, nessas oscilações, Renato, eu vou te dizer, nós abrimos a nossa antena psíquica e permitimos, né, abrimos... A famosa brecha. E essa brecha, então, permite, digamos, que essas vibrações, essas irradiações, elas nos atinjam, nos alcancem. E, às vezes, até potencializem o pensamento negativo que a gente está tendo, ele fica meio potencializado. Se você não tem fundamentos em você já construídos, em construção, sabe? Às vezes eu me analiso como um edifício em construção, mas eu sinto que eu estou ainda bem nas fundações mesmo, cara. Sabe? Não às vezes tem gente às vezes que digamos assim, entrou às vezes numa religião, está encantado com a sua religião e tudo, tem a sua proposta, muito bonito e tal, e se acha, ou se chega a pensar, de repente, que já está lá no topo, você está entendendo? Desse edifício. Cara, eu me sinto na fundação, entendeu? Na fundação, ainda cavando lá, com os pés sujos de lama, entendeu? Ainda na fundação, cara, que são os fundamentos, esses fundamentos a gente precisa ter, entendeu, Renato? Se você não tem esse fundamento bem construído, bem
consolidado em você, você fica à mercê de forças, de influências espirituais que dão esses conselhos, sabe? Fica te aconselhando na sua cabeça, entende? Faz isso, faz aquilo, e propõe as propostas, às vezes, mais absurdas, que passam pela sua cabeça. Graças a Deus, entendeu, Renato? A gente já tem uma formação, a gente já tem um embasamento, que ainda que não seja tão avantajado, já nos permite rechaçar, rejeitar, sabe? Peneirar, como está lá aquelas peneiras lá de Sócrates, a gente peneirar, fazer o crivo e não permitir que certas questões nos alcancem, sabe? E promovam, de repente, ações, atitudes, esses conselhos que vêm por meio dessas influências sutis que a gente recebe, né? Acho que o crivo de Sócrates aí, ele serve, o crivo que Kardec fala aqui, nos ajuda a formar uma barreira assim, para você analisar o que está vindo, para você ver esse rejeito dessa peneira, o que é, peraí, isso aqui não é meu não, cara, isso aqui não é comigo não faz parte da minha vida isso, entendeu? Eu não vou tomar uma atitude dessa, você entende? Que às vezes passa pela cabeça. É verdade. Né? Passa até pousa na sua cabeça. Mas ele não faz mesmo. A gente tem que abrir essas brechas, a gente tem que ter sempre boas sintonias, ou seja, tem que ter sempre pensamentos bons, ações boas, né? Fazer coisas boas, fazer saudáveis, sadias, fazer o bem, aquilo, né, que a doutrina espírita nos diz, né? E fazer alguma coisa, fazer uma ação, fazer uma caridade. Com certeza você vai ter sempre ao seu lado espíritos bons, espíritos superiores, espíritos amigos, que vão estar te aconselhando a você fazer coisas boas. Mas se você começa a fazer coisas erradas, começa a pensar coisas erradas, aí é a hora que eles aproveitam, né? Se apoderam do seu pensamento, jogam um monte de ideia e só faz crescer, né? É aquela história do ninho na cabeça, né? Deixar fazer o ninho na cabeça. Tem que, opa, esse pensamento não é meu, show, sai fora pensamento, isso aí não é meu. Não é isso? E quantos, Renato, se permitem a isso com a maior facilidade? Gosta, entendeu? Também, né? Tem gosta, tem gente que gosta. É a questão da sintonia, né? A pessoa gosta desse tipo, dessa sintonia, dessa energia e deixa que a coisa fluir daqui a pouco. E sabe que o pensamento começa uma coisinha pequenininha. Né? Começa uma coisinha pequenininha, né? Se torna uma bola de neve. Você vai deixando, alimentando aquele pensamento, alimentando, e vão jogando, daqui a pouco você, né, tá fazendo coisas que você nem imagina que poderia ter feito, mas por quê? Você se deixa levar por pensamentos ruins. O negócio é a gente nos deixarmos levar por pensamentos bons. Para isso a gente tem que ter ações boas, a gente tem que ter atitudes positivas, fazer o bem, que aí nós vamos ter a inspiração de espíritos bons ao nosso lado. Não tem como, né, fugir disso. O benefício para a nossa vida é muito grande, cara. A gente ganha muito com isso, sabe? Veja bem, eu, assim, mais novo, né, eu imaginava que só se eu fosse, sei lá, um padre, eu ia conseguir, sabe? Me disciplinar suficientemente para evitar certas tendências, essas coisas, né, que envolvem a nossa vida, e envolve muito por influências, sabe? Essas influências sutis, esses conselheiros... Essa sutileza que os espíritos usam, justamente aí, né? Mas é o nosso livre-arbítrio, são testes fortes para o nosso livre-arbítrio, né? Então a gente pensava que não tinha outro jeito. Aí a doutrina espírita, quando abre isso aqui, sabe? Quando abre para a gente esse tesouro, assim, e nos mostra realmente como é que a coisa funciona, sabe? Por isso que a doutrina espírita não tem para todas as religiões, serve para todo mundo, sabe? Jamais o espiritismo poderia ter uma postura proselitista, uma postura de achar que o espiritismo é dono da verdade, porque também não é por aí, entendeu? A gente não tem que ver ou você rejeitar as outras religiões estão em erro, ou que não sei o quê, rejeitar, porque, não, esse é pensamento de fulano de tal, não tem nada a ver, isso não se usa mais, você faz essa prática religiosa, não cabe. A gente não tem que entrar nesse aspecto, sabe? A doutrina espírita ela pode beneficiar a todos de qualquer religião, e é como Kardec concebeu, como foi concebida, como os espíritos nos trouxeram esse manancial,
de influências positivas para a humanidade, para a nossa vida. Né? Que a gente aprendendo isso aqui, a gente vai ganhando, até a próxima pergunta que você vai me fazer, eu acho que nós vamos entrar num tópico aí importante, interessante para a gente conversar. É verdade. Vou fazer a pergunta 10, né? É essa que você quer? Isso. Qual o objetivo da proteção? É esse? Porque você... Não, é o anterior. Anterior você já falou, porque os espíritos dos influenciam com sutileza. Então, deixa eu fazer que eu estou achando que... Eu acho que é importante a gente falar sobre isso aqui. Com essa sutileza, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Kardec esclarece para a gente, né, que, em geral, a influência dos espíritos realmente ela é sutil, porque assim o espírito fica mais livre, né, no sentido de receber tanto a influência espiritual superior, como também para receber os conselhos do mundo espiritual atrasado, do mundo espiritual inferior, porque nós vivemos ainda num plano ainda que tem muita dificuldade, um plano de muita imperfeição. Nós somos espíritos imperfeitos, cada um de nós, na classificação lá que está no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita também. Então, nós somos ainda espíritos que estamos na faixa da imperfeição. Então, nós sofremos ainda esses aconselhamentos involuídos, esses aconselhamentos do mundo espiritual atrasado e ignorante. Isso ainda nós acolhemos, muitas vezes até acolhemos isso ainda. Nós vivemos sob influência dessas forças, né, de receber conselhos também que não são tão úteis para nós. Mas é assim, né, escolhendo, né, no escolher esses conselhos, é que a gente vai acolher ou executar na nossa vida, e a gente vai experimentar as consequências felizes ou infelizes das nossas decisões. E é isso, na verdade, que, de certa forma, vai nos ensinar. É aquela questão que a gente aprende muito ainda, nesse cair e levantar, nesse acertar, né, errar e acertar. A gente ainda está nesse processo de experimentação. A tua esposa, uma vez, fez uma palestra que falou muito sobre isso. Nós estamos aqui experimentando, eu me lembro bem dessa palestra dela. A gente está aqui muito em experiência. É lógico que essas experiências, a gente precisa, eu acho que o trabalho e o papel de cada um, é evitar que essas experiências, primeiro, possam causar mal para os outros. Né? A vivência das nossas experiências possam gerar algum mal para os outros. Possam gerar algum mal para nós mesmos, porque a gente também tem que se proteger. Existe a questão do amor próprio. A gente precisa ter esses cuidados, né, nessas experiências. E a gente poder ir se preparando, ir formando através de certos princípios cristãos, princípios bem fundamentados, princípios filosóficos assim fortes, né, valorosos, como são os da doutrina espírita, e que aí a gente vai passando a ter uma condição de formar um crivo. Esse crivo, essas peneiras que estão colocadas por Sócrates, talvez tenham até outras peneiras, mas que a gente possa exatamente estar refreando nossos ânimos, no sentido de a gente analisar melhor as coisas que estão vindo, que estão chegando, para você não sair acolhendo tudo, tomando decisões ambelhadas, erradas, e que você venha se arrepender depois, né? Então, esse é o grande dilema nosso. Né? É verdade. Então, você pode... Quando Jesus disse orai, né, e vigiai, é porque é isso aí, né? Entra nisso aí também. A gente tem que estar muito atento para não ser influenciado por esses pensamentos, por esses espíritos. Temos que estar muito focados, entender, né, os objetivos, por que estamos aqui, o que nós estamos fazendo aqui nesse planeta, saber que nós não estamos aqui a passeio, não estamos aqui de férias, nós estamos aqui para crescer, para evoluir, e que nós não somos perfeitos, então a gente sofre influências ao tempo todo, né? Dos desencarnados, mas também dos encarnados, né? Que também nos influenciam muito. Então a gente tem que ter muito cuidado. Né? É o tempo todo, gente. A gente é bombardeado o tempo todo por pensamentos, tanto dos encarnados como os desencarnados. Ficam ali bombardeando a gente e a gente tem que ter um discernimento. E o discernimento, o apoio que a gente vai ter, é do Evangelho. É ele que nos dá força, né? Dá o entendimento, a compreensão, né?
para a gente poder ter força para saber discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é para a gente. Esse discernimento é o esforço de vivenciar aquilo que a gente acredita, né? É verdade. E isso que é fundamental, a gente ter esse esforço contínuo, a gente procurar direcionar as nossas ações nesses propósitos, nessas linhas benditas que estão traçadas. Então, aí nesse caso entra aí, né, a proteção e assistência espiritual, né? Que tem um objetivo. E para que serve esse... Exato, porque parece, né? Porque a gente fica olhando, no nosso olhar assim ainda infantil sobre essa questão, de que os espíritos, os bons espíritos, o nosso anjo guardião e tudo, eles ficam como que protetores eternos, entendeu? De ficar pagiando a gente como babá. Né? É verdade. Será que é esse o objetivo? Será que o objetivo deles é esse? Evidente que não, né? O objetivo deles é promover a autonomia do encarnado, nós que estamos encarnados. Eles querem que nós alcancemos a nossa autonomia, para não ficar mais dependente, tão dependente deles quanto estamos hoje, porque somos dependentes deles hoje, tá? Tem muita besteira, muita coisa que a gente deixou de fazer, que foram eles que evitaram. Muita coisa que não aconteceu, porque houve a mãozinha deles para ajudar, cara. Verdade. Muita coisa que aconteceu, que foram eles que propiciaram, cara. Que nos influenciaram. É verdade. Tem a menor dúvida. É verdade. E olha, é coisa que a gente às vezes faz pouco. A gente rezar pelo nosso anjo da guarda. Agradecer o nosso anjo da guarda, sabe? Às vezes é coisa que a gente faz pouco. Agradecer pela paciência que eles têm com a gente, né? Com as nossas bobagens. Eu agradeço todo dia. Todo dia eu agradeço ao meu guia espiritual, né? Por ele me aturar minhas bobagens, meus pensamentos, pelos conselhos que ele me dá, né? Porque pela minha infantilidade espiritual, né? Porque a gente é muito infantil ainda, espiritualmente falando, né? E eu agradeço ao meu guia espiritual, meus espíritos amigos, familiares, né? Que me aconselham. Eu peço desculpas a eles, desculpa aí pelas bobagens que eu falei, que eu fiz, que eu pensei, mas eu preciso da ajuda de vocês sempre, né? Não tem como você fugir disso, né? Ainda bem, graças a Deus que Deus é tão bom com a gente, né? Que nos dá um guia espiritual que fica a nossa vida toda aqui do nosso lado, nos orientando, né? Nos aconselhando, nos mostrando o caminho e tendo, acima de tudo, muita paciência com a gente, né? Graças a Deus, né? Todo dia eu oro, eu agradeço a Deus por isso. Dependendo, né? Você vê Chico, na verdade, ele teve o anjo de guarda dele no início, quando criança, foi a mãe dele, né? Maria João de Deus. Lá, quando ele ficou órfão, aquela situação toda que ele enfrentou, da orfandade dele, né? Com as tias lá, que o pai dele, né, mandou para a madrinha, não é isso? Para morar com a madrinha, e que ele sofreu, depois a madrasta. Sofreu um bocado. E a coisa foi, né? A coisa foi. Depois já entrou Emmanuel, já como um anjo de guarda, um protetor, um espírito que tinha um compromisso com ele, que ia ficar com ele ali o resto da vida dele, né? A vida de adolescência para frente, né? Gerou as coisas, mas Chico é diferente. Chico não dá para a gente falar muito. Não, Chico tá muito lá em cima, muito lá em cima. Já tá bem. Então, o que os espíritos assim desejam, o objetivo deles, é que a gente venha se desenvolver a um tal ponto que, digamos, a gente não caia mais, né? Que a gente consiga ter a nossa sustentação pelos recursos próprios que a gente vai conquistando, para aquilo que a gente vai construindo nessa edificação que a gente estava falando, que hoje está na fundação, a minha pelo menos está na fundação, isso também. Eu tenho certeza. E que nas coisas que a gente adquiriu, nas coisas que a gente conquistou, mas ele quer que a gente consiga ser os guias espirituais de nós mesmos, que eu seja o guia espiritual de mim mesmo, né? E assim, os espíritos superiores, eles vão estar nos ajudando sim, mas de outra forma, eles vão passar a potencializar mais as nossas virtudes, aquilo que a gente já alcançou, eles vão nos ajudar a bombar mais, a dar mais força, a dar mais apoio e nos mostrar realmente, fortalecendo aquilo que a gente já alcançou, nos valores, nos sentimentos mais elevados que a gente conseguiu desenvolver. Aí a gente está numa condição melhor aí para
trilhar, né, para tocar o nosso barquinho, não é isso? Agora eu quero que você agora me dê agora a fórmula, tá? A fórmula. O que eu tenho que fazer para melhorar essa minha conexão aí com a espiritualidade mais elevada? Fala para mim aí que vou anotar aqui agora o que eu tenho que fazer. Me dá aí a solução, por favor. É isso, olha só. Conselho, verdade seja dita. Conselho nenhum torna ninguém melhor. Conselho só, ele não torna ninguém melhor. Porque, veja bem, existe um aspecto importante. Nem sempre quem recebe o conselho, ela está suficientemente elevada, a pessoa está suficientemente elevada para recebê-lo e praticá-lo. O problema é esse. Né? Nem percebe o valor daquele conselho. É um conselho valiosíssimo, mas ele não tem ainda capacidade perceptiva, desenvolvimento sentimental, né? Desenvolvimento moral. Como falamos, espiritual, aquela maturidade lá no início, aquele amadurecimento psicológico suficientemente elevado para percebê-lo, né? Para recebê-lo e para praticá-lo. Então, passa a bater. Conselho por si só, ele não resolve. Né? É verdade. Porque nem sempre quem está recebendo vai estar apto a entender, a compreender. Né? Para compreendê-lo, para poder perceber que aquele conselho é bom, que aquele é o melhor conselho. Né? Como a gente falou, às vezes a gente comete um erro, aí começa a analisar as ideias que passaram na nossa cabeça. Tinha uma delas que era uma ideia boa pra caramba, que a gente não aceitou. Ah, meu Deus, por que eu não decidi por aqui? Aí a gente fica dizendo assim agora, se eu tiver, na idade que se eu tivesse hoje com meus 20 anos, com a experiência que eu tenho hoje, com o entendimento que eu tenho hoje, né? A gente sempre fala isso, né? Puxa vida, se naquela época eu entendesse tudo isso. Mas não tem jeito, gente, é com o tempo, é aprendizado diário, né? Que a gente vai amadurecendo, né? Vai aprendendo, vai crescendo espiritualmente. Mas aí... Mas é por aí, Renato. Não tem como fugir disso, né? Agora, para nós encerrarmos hoje, nosso programa de hoje, eu queria, porque nem todos aproveitam completamente um bom conselho. É por causa disso aí que você falou, né? Que as pessoas não têm esse discernimento. Exato. Mas aí valeria a pena a gente conversar um pouquinho. Tem alguns minutos ainda do programa? Tem bastante tempo ainda. Então, o que acontece? No livro Obras Póstumas, a gente sabe que Obras Póstumas são escritos de Kardec, né, que estavam lá na mesa de trabalho dele, na casa dele e tudo, que não foram publicados, e que aqueles amigos e tal, mais próximos dele, a Amélie Boudet também, a esposa dele, que reuniram esses escritos e acabaram enfeixando nessa obra chamada Obras Póstumas. Então, em Obras Póstumas, a gente vai ver que há vários diálogos de Kardec, de aconselhamento entre Kardec e o Espírito de Verdade. É muito interessante a gente fazer essa colocação aqui. E justamente esses diálogos, esses aconselhamentos com o Espírito de Verdade, auxiliaram o codificador em várias importantes decisões relativas às renúncias imensas que ele fez e com os compromissos da sua missão. Veja bem, Kardec e Amélie Boudet, sua esposa, ele abriu mão de muita coisa em favor da doutrina espírita. Você veja, o preconceito, a situação toda daqueles conflitos que houve com outras religiões, né, não vamos enumerar nenhuma, mas ele teve conflitos, situações que ele respondeu lá na Revista Espírita. A Revista Espírita até surgiu em detrimento disso, de uma necessidade de ter um meio de resposta, porque naquela época os jornais não iam querer dar espaço para ele fazer a resposta no próprio jornal. Então o jornal falava uma coisa, ele na Revista Espírita ele pegava aquela matéria que foi publicada naquele jornal e então fazia a resposta, dava a resposta, né? Fazia o contraponto daquilo que estava sendo colocado, fazia o contraditório, vamos dizer, né? na Revista Espírita, dessas publicações falando mentiras, falando avaliações completamente parciais, né? Que estavam sendo feitas a respeito da nossa doutrina, da doutrina espírita. Então, ele teve que renunciar a muita coisa. Até o filme mostra algumas dessas situações, de uma certa
não digo penúria, né, mas ele sofreu economicamente, né, socialmente, ele sofreu algumas situações, algumas dificuldades que ele enfrentou com galhardia, com serenidade, né, e ele, em muitos momentos, houve decisões que ele precisou tomar relativas a isso, né? Era um homem, né? É verdade, não era tinha a sua vida, né? E tudo. Então, relativas a tudo isso que a gente está falando na sua missão, porque realmente trazer a codificação espírita para a humanidade é algo realmente portentoso. O valor da doutrina espírita é algo assim inimaginável, sabe? A gente está lidando com esses ensinamentos, mas ainda de uma forma ainda muito acanhada, né? Que a gente ainda não conhece, porque cada leitura que a gente faz desses livros, você já tem mais uma dimensão que você aprende, algo mais que você está vendo que você não estava vendo antes. Então, verdade. Isso aqui não é qualquer coisa, né? É verdade. E é uma coisa que não tem tempo, né? Isso aí é atemporal, não dá nem para comparar. Apagou a luzinha aqui, ficou mais escuro. Então, Renato, Kardec, ele estava capacitado. Kardec, nesse aspecto da pergunta anterior que você me fez, ele estava em condições de receber esses conselhos mais lúcidos, mais valorosos, né? E aproveitar efetivamente desses conselhos. Com certeza. Ele tinha condições para isso. Ele tinha entendimento para isso. Ele tinha discernimento das coisas suficientes para poder fazer essas escolhas e, digamos, conseguir, com esse esforço pessoal, com toda essa dedicação dele, com tudo quanto ele abriu mão na vida dele, para nos trazer essa pérola, esse diamante bendito que é a doutrina espírita, cara. Não foi brincadeira, não. Sabe? É verdade. Esse nascedouro foi muito difícil e exigiu muito esforço. E a gente vê isso nas letras espíritas, nos livros da codificação, ali, suor e lágrimas, sangue, suor e lágrimas, né? É verdade. Ali a marca realmente forte, realmente, de uma dedicação árdua, total, né? Visceral, completa, né? Então, Kardec ele tinha capacidade para fazer as melhores escolhas, como fez. O fez e nos deu, assim, deu à humanidade esse tesouro que é a nossa bendita doutrina, né? Justamente pela conexão que ele tinha com o Espírito de Verdade, a conexão que ele tinha, né, nessa relação direta com o Espírito de Verdade, no trabalho maravilhoso, portentoso, que foi trazer a doutrina espírita ao conhecimento e ao aproveitamento da humanidade, né? Por dessa aproveitar dessa doutrina bendita. É verdade, meu amigo. Nós já estamos já no finalzinho do nosso programa. Eu gostaria, então, que você fechasse esse tema, se você quiser falar, fechar o tema e se despedir do nosso público. Meus amigos, assim, o tema nos tocou, porque muitas vezes, em muitas decisões da nossa vida, a gente não percebe que a gente precisa parar um pouco, né? Analisar melhor as questões e a gente se confessar, a gente realmente reconhecer. Preciso de um conselho. Né? A gente ter essa humildade. Como a gente sabe, a prece é um voto de humildade. É um voto de humildade, a gente se colocar realmente na nossa posição, na nossa pequenez. E muitas vezes a gente precisa do auxílio, de um bom conselho. Né? Nós talvez ainda não tenhamos todo o desenvolvimento, nós não temos com certeza todo o desenvolvimento para percebermos o valor dos conselhos que a gente recebe. A gente poder valorizar, avaliar melhor os conselhos que a gente recebe, mas que a gente possa elevar o nosso pensamento a Deus, né? Nesses momentos, nesses dilemas, essas dificuldades que a gente tem, de dramas pessoais, às vezes, que enfrentamos, de situações de vida, que muitas vezes a gente está tão certo que a gente está no caminho certo, mas às vezes aquela questão, ela envolve outros interesses, envolve outras pessoas, e então a gente precisa parar, e é bom pedir um conselho, sabe? Porque os amigos estão prontos aí a nos orientar, a nos dar
o suporte, do seu entendimento, que é infinitamente maior do que o nosso. Então, eles têm chance, têm a possibilidade, quando a gente faz isso, de realmente apresentar alguma coisa, apresentar uma orientação, vir uma ideia, vir uma luz, às vezes, sobre alguma situação, que às vezes a pessoa acha insolúvel, isso não tem solução. E muitas vezes tem. Às vezes está tão na cara que a pessoa não está percebendo. É verdade. O nervosismo, lá o quê? A desesperança, às vezes, em que ela está colocada, né? Então, amigos, essa questão, a gente precisa ser mais humilde. A conclusão que a gente chega... É verdade, é isso. A gente precisa aprender que há muito mais, né, em termos assim, de auxílio, de amparo, disponível em nosso favor, do que forças contrárias que queiram o nosso mal. Viu? Existem muitas mais forças positivas, então a gente precisa se ligar na nossa elevação de pensamento, na nossa elevação de realizações, nas nossas vinculações positivas, com trabalhos efetivos que se possam realizar em favor das outras pessoas, que a gente possa estar com o nosso coração aberto nesse sentido, para que a gente possa estabelecer mais facilmente e mais frequentemente essas conexões felizes, que só têm possibilidade de nos ajudar, nos amparar e nos assistir. É verdade. Obrigado. Meu amigo, muito obrigado, tá, mais uma vez, pelo seu carinho. Foi maravilhoso o programa, foi muitas informações boas, positivas, porque para a gente entender, né, que só depende de cada um de nós, de ter bons conselhos, boas ideias, bons pensamentos, depende das nossas atitudes e saber discernir. E sempre entendendo que nós somos amparados, estamos sempre com nossos guias espirituais, que Deus não desampara nenhum de nós e sempre nos dá a possibilidade de a gente crescer, melhorar, evoluir, aprender. E na semana que vem, meu querido amigo, nós vamos receber aqui a Horaci Correia para falar sobre conversão do ser. E a Horaci também é maravilhosa e com certeza será também um programa maravilhoso. Meu amigo, muito obrigado. Eu te agradeço. Que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, com todos os cuidados que sempre temos que ter, que a pandemia ainda está aí, ela não acabou, com todos os cuidados de usar máscara, lavar as mãos, usar álcool gel, evitar aglomerações, porque isso é importante para que a coisa passe, né? E está demorando muito, mas vai passar, mas nós temos que fazer a nossa parte. Muito obrigado, um beijo no coração de todos e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.